Agradeço a todos a disponibilidade de cada um. Essa live ela vai ser gravada, ela está sendo colocada também no YouTube, e o Rafael Hirt, que nos assessora tecnicamente, e agradeço a ele por todo o trabalho que tem feito junto com a gente. E vamos dar início, sem mais delongas, o nosso mediador, o engenheiro Carlos Garcia, companheiro de tantas jornadas já, desde a telefonia com fio de cobre, se a gente pode falar, que é uma coisa que já é do século passado, né? E hoje a gente estamos nos defrontando aí com problemas de tecnologia que está vindo e que, com certeza, vai trazer também muitos benefícios. Engenheiro Garcia, muito obrigado. Esse evento é um evento feito entre a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Corsan e ao CREA-RS. Muito obrigado a todos. Garcia, por favor, assuma. Obrigado, Romano, e mais uma vez, parabéns pelo seu dia hoje. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Quem não me conhece, eu sou o engenheiro Carlos Garcia, sou do Grupo de Telecomunicações do Conselho de Infraestrutura da Fiergs, e juntamente com o presidente da Sociedade de Engenharia, o Walter Nid, com prazer recebo a todos em mais um evento da SERGS, que, sob o tema Impacto das megas construções satelitais, a LEO, que é os satélites de baixa órbita, trata discussões extremamente relevantes, regulatórias mitigadoras, abordando várias perspectivas complementares e atualizadas sobre o tema. Este evento é uma parceria, como já falou o Romano, da Sociedade de Engenharia, com a Fiergs, o CREA e a Corsan. Fazem parte da nossa mesa o engenheiro Romano, que é especialista em telecomunicações e diretor de eventos da Sociedade de Engenharia, o engenheiro Bortolini, coordenador da comissão de eventos da Sociedade de Engenharia e conselheiro do CREA. Muito bem. Nós são três palestrantes, o nosso sistema, como dos demais já foram, os palestrantes fazem as suas apresentações e, no final, nós deixamos aberto para as perguntas. Assim, podemos ter um tempo bem adequado a todos os palestrantes. Para iniciar esta atividade, convido a professora Thaís Russumano, que é CEO da Innova Space do Reino Unido, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, com especialização em Medicina Interna e mestrado em Medicina Aeroespacial nos Estados Unidos. PhD em Fisiologia Espacial pelo o King's College de London, com 3 anos de pesquisadoras da DRL na Alemanha. Entre outras atividades, tem mais de... Desculpe, Thaís, mas eu vou ter que dizer. Tem mais de 30 anos de experiência em medicina aeroespacial. Olha que espetáculo. É que eu comecei quando eu era bebê. Eu devia ter apagado aqui essa partezinha. Mas, que show. Bom, então, mais de 30 anos em experiência de medicina aeroespacial, fisiologia espacial, telemedicina e saúde digital. E também, além disso, uma brilhante professora da nossa PUC, PUC-RS, onde eu sou formado. Formado também, creio eu, se não me engano. Muito bem, seja bem-vinda, professora Thaís, e, por favor, tome a palavra. Eu agradeço o convite, agradeço a minha introdução. Na verdade, eu fui professora da PUC, saí há uns 6, 7 anos, quando me mudei de vez para a Inglaterra, mas fiquei ligada à PUC 24 anos da minha vida, construindo até o primeiro centro de pesquisa espacial voltado ao ser humano, né? Então, tenho um maior carinho pela PUC. Quem sabe um dia não completo meus 25 anos e ganho a medalha José Otão. Mas, enfim,
Eu vou fazer o share do meu screen. Só me digam se estão vendo. Está abrindo. Conseguem ver? Sim, perfeito. Está em tela cheia, tá. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada, né, pelo convite. A minha intenção nesse momento é trazer muito dessa área humana, né, da saúde, para dentro dessa discussão. Eu não sou engenheira, como foi dito na minha apresentação, eu sou médica, mas trabalho muito com engenharia, na própria atividade que exercia na PUC. Uma das minhas funções era lecionar no mestrado da engenharia elétrica, dentro mais da área da engenharia biomédica, né, voltado, obviamente, para as questões espaciais e de aviação. Então, o título da minha palestra é o uso de satélites na saúde global, né, vantagens e desvantagens. Então, perdão, vantagens e desafios. Até quero corrigir isso, porque quando eu criei esse primeiro slide, né, a minha tendência foi botar vantagens e desvantagens. E aí eu pensei melhor e vejo que as desvantagens, né, são, na verdade, desafios que nós temos, né, que os engenheiros percebem, que os astrônomos percebem, que os políticos, economistas e também os médicos, profissionais de saúde percebem. E eu vou contextualizar um pouco, então, essa ideia da união dos satélites, né, com a saúde global, com a saúde mundial, em vários setores. Então, aqui eu fiz um resumo, né, dos 4 grandes, digamos, das 4 grandes aplicações dos satélites que geram vantagens incalculáveis para a saúde, né? Seria impossível nós quantificarmos isso. Então, são 4, como eu falei. Um seria a observação da Terra por satélites, que é extremamente útil para a epidemiologia das doenças, né, como malária, dengue. Né? A epidemiologia pode se ver assim rapidamente, uma visão, para aqueles que não têm conhecimento dessa terminologia, seria mais a distribuição, o quanto uma doença existe num local ou no outro, se tem surtos dessa doença, etc. Então, isso é extremamente importante, que vai influenciar políticas de saúde, vai impactar na economia do local, na maneira de prevenção dessas doenças, no desenvolvimento da indústria farmacológica, né, da farmacêutica nesses locais. Depois a gente pensa nos satélites meteorológicos, né, que parece que é uma coisa só para a gente saber se vai para a praia ou não, né, mas, na verdade, eles têm uma influência muito grande na saúde, até porque, além da previsão do tempo, que é extremamente importante também para essas políticas de saúde, pode nos dar a ideia de desastres naturais. E eu trago um pouco da minha experiência com isso, né, logo a seguir. As telecomunicações, e aqui também eu tenho uma larga experiência, né, na saúde digital, na telesaúde, na educação médica, ou na educação em saúde, especialmente em zonas remotas, zonas mais pobres, né, ajuda em desastres naturais, em guerras, em catástrofes. Então, a telecomunicação é fundamental. E mesmo os satélites GPS, que a gente usa muito para se orientar onde ir, como ir, qual estrada pegar, etc., a rota que se deve seguir, a melhor rota que se deve seguir. Mas, na verdade, também é aplicado nas doenças, né? E aqui na Inglaterra, eu vivi, digamos, a pandemia do Covid-19 aqui na Inglaterra, e realmente foi criado várias apps de tracking das pessoas, onde foram os contatos, etc., né? Obviamente, para viagens, isso tudo é extremamente importante. Então, se a gente olhar os satélites, como é que essa tecnologia espacial impacta a saúde, eu acho que essa divisão nesses 4 setores é importantíssima. Como eu disse, eu trago a minha experiência um pouco, né? Essa primeira parte da palestra é um pouco a minha experiência, depois o que realmente são esses desafios, né? E como é que a gente pode evoluir disso. Então, na minha experiência pessoal, eu trabalhei com os sobreviventes do vulcão Nevado del Ruiz, que explodiu em 1985, destruiu uma cidade chamada Armero, na Colômbia. E eu trago isso porque eu fico até, digamos, até triste, né, em ver que em 85 se perderam 25 mil vidas, se traumatizou 4, 5, 10 vezes isso. Né? Imagina 25 mil pessoas morrerem em 2 horas, dessa avalanche, né, de uma mistura de mudslide com neve.
que veio do Nevado del Ruiz destruindo a cidade. E não existia tecnologia disponível nenhuma. E aí, hoje, né, até aqui na esquerda tem uma foto desse desastre, eu acho que vocês devem lembrar, ou pelo menos muitos devem lembrar. E aí, isso foi foi a semente que ficou dentro de mim para, digamos, dentro das minhas atividades espaciais, etc., trazer a tecnologia, né, como não só a telecomunicação, mas a ideia de trazer a saúde digital para os projetos, né, de aplicação direta, de atendimento a pacientes, como também iniciativas educacionais. E aí, até hoje, eu criei junto com vários colegas, um working group na International Society for Telemedicine and E-Health, chamado Digital Health for Space and Extreme Environment. E tenho trabalhado também com vários projetos, até no Brasil, que vão ao encontro dessa necessidade do uso da telemedicina e da saúde digital como apps, etc., não só no Covid-19, mas também na aviação. E claro que no espaço, né, isso é o meu dia a dia, né, o espaço, como foi dito há 30 anos, é que eu comecei cedo, eu comecei medicina, eu tinha 15 anos, mas de qualquer maneira, né, o corpo humano é totalmente afetado numa missão espacial, não vou entrar em detalhes, mas isso é uma coisa que, né, é de senso comum hoje, que a nossa anatomia e o funcionamento dos nossos órgãos e a nossa maneira de ver a vida, a psicologia, muda numa missão espacial. E aí, nessa tentativa, digamos, de se promover a saúde dos astronautas, né? Então, dentro dessa minha experiência, a saúde digital faz muito sentido na aplicação na vida espacial. E aqui a gente tem até uma coisa curiosa que eu trago, que em 1906, o Einthoven, que foi o fisiologista que desenvolveu o ECG, né, o eletrocardiograma, ele transmitiu a primeira transmissão de um exame médico humano, foi feita em 1906 por ele, e em 1961, quando Gagarin foi ao espaço, a gente tem a primeira transmissão de um ECG também, né? Uma situação curiosa, quase 60 anos depois. E claro que a telesaúde, a telemedicina, a telesaúde, saúde digital, é a base, né, do que se faz para monitorar os astronautas, para interferir na necessidade de uma emergência médica a bordo, né? É o que se tem hoje em dia de ferramentas. Claro que isso, a coleta de dados, a avaliação de alterações que o astronauta possa estar enfrentando na sua missão, auxílio em emergências médicas, manejo de doenças clínicas. Quando estamos falando da órbita terrestre, né, e aí já vamos pensando nos satélites ali na volta, nós temos a Estação Espacial Internacional, temos os astronautas lá na estação, e é uma comunicação em tempo real, muito boa, né? Aqui tem até um exemplo de uma trombose, que numa veia do pescoço de um dos astronautas foi tratado por telemedicina, isso em 2019, né, extremamente recente. Em 2017, até achei que o tempo foi muito largo até começarem a utilizar, na verdade, a telemedicina via satélite, que ajuda os astronautas até na chegada à Terra, na volta à Terra. Isso aqui é uma notícia da Agência Espacial Europeia. Claro, quando a gente for para Marte um dia, isso se perde muito em função da distância, né? Mesmo na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, nós temos uma distância que vai de 55 milhões de quilômetros a 400 milhões de quilômetros, o que dá um atraso na comunicação que varia de 3 a 22 minutos para cada lado, né? E aí nós temos que ter outras, digamos, saúdes digitais ajudando os robonautas, os robodoutores, né, ajudando em diagnóstico, procedimentos, etc. E aí, quando se fala na saúde digital, e a gente hoje vai falar das constelações, né, a gente tem que lembrar que até já está se falando em constelações satélites ao redor de Marte, quando se tiver lá, então, habitats, como essa é uma ideia futurística aqui de um habitat em Marte, o 5G em Marte, satélites orbitando Marte, para permitir até mesmo essas mesmas utilizações que a gente tem aqui na Terra. E o mesmo se pensa em relação à Lua. Nós estamos agora com o projeto Artemis, né? Que é um projeto que vai permitir a volta do homem à Lua, depois das 6 missões que permitiram que 12 homens americanos caminhassem sobre o solo lunar, entre 69 e 72. Hoje nós já pensamos em voltar à Lua com o projeto Artemis. Não sei se é de conhecimento de vocês, mas o projeto que levou o homem à Lua foi o Apolo, e a irmã do Apolo, na mitologia, chama Artemis, então é por isso esse nome.
Mas aqui já está se falando novamente nas constelações de satélites ao redor da Lua, que vão interagir com a Lua e com a Terra, dentro dos habitats que vão se construir lá. E aí entram os desafios, né? Que a gente sabe, é evidente digamos, essas vantagens que eu mostrei para vocês. Dentro da minha experiência, como eu quis trazer, eu utilizo esses recursos, né, de satélites em vários setores, desde de aplicação a pacientes em áreas remotas, pobres, até a própria medicina espacial em si, né, o astronauta em órbita terrestre. Então, agora entramos no desafio, né, que é um problema crescente, que é o lixo espacial. E aqui essa foto, que até aterroriza olhando, né, a Terra, com esse monte de satélites, não apenas satélites, mas também lixo espacial, né? Também aquilo que os satélites que não funcionam mais, artefatos e etc. Então, assim, o problema chamado Space Debris é um problema que está crescendo, né? Essa é uma matéria de 2021, e, na verdade, é como se isso gera esses debris, esses satélites que não funcionam mais, esse lixo espacial, eles funcionam como verdadeiras armas no espaço, né? Em 2021, os Estados Unidos, através do seu programa de Space Surveillance Network, ele identificou mais de 15 mil peças desses debris, maiores de 10 centímetros, e também estimados também 200 mil peças, né, entre 1 e 10 centímetros. Mas a gente tem que imaginar que isso, na verdade, é como se fossem balas, né? Como se a gente estivesse atirando numa pessoa ou em algum objeto, né, digamos a estação espacial ou um habitat espacial que esse debris penetraria, né? Então, se sabe que entre os países que mais poluem o espaço, Estados Unidos está no primeiro lugar, seguido da Rússia e da China. Isso até eu coloquei ali, isso a source dessa informação é a própria NASA, né? Então, esse Space Junk, que além dos satélites, tem todas essas outras coisas, como satélites antigos, pedaços de satélites, né, que sofreram, que ocorreram, que se desmembraram por colisões, ferramentas espaciais, pedaços de foguetes, todos os objetos não essenciais ou não funcionais na órbita terrestre. Então, nós já começamos o problema das constelações de satélites com um espaço já poluído por uma série de artefatos, né, e objetos. Então, aqui só para a gente ter uma noção, né, uma imagem computadorizada, gerada por computador, a partir da localização, né, mais ou menos tamanhos e distribuição do que seriam esses debris, esse lixo espacial, né? E uma das coisas que é muito importante lembrar é que a maior parte disso está, de alguma maneira, vinculado a essa parte de Low Earth Orbit, que é o LEO, né, que se chama, até 2.000 quilômetros de altitude, e é exatamente onde o ser humano hoje habita, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, a Space Shuttle Endeavour, né, sendo basicamente o radiador dela, né, um buraco de 5,5 milímetros, onde de saída e a medida de entrada e da saída, o dobro disso, né? Então, assim, nós temos aí uma forma de alterar, digamos, a atmosfera da nave ou da estação espacial, botando em risco a vida dos astronautas. Isso também ocorre não só nos objetos maiores, como uma espaçonave ou uma estação espacial, mas o próprio astronauta, né? E como eu falei, são como balas de um revólver, né? Que são, digamos, apontadas para o astronauta, né? Numa atividade extraveicular, se perfura a roupa do astronauta, o astronauta vem a falecer imediatamente, né? A gente tem que lembrar que não só a gente pensa muito no tamanho, né? Mas a gente tem que pensar também na velocidade. A gente sabe que para orbitar a Terra, um objeto, tem que ficar, uma estação espacial, enfim, tem que ficar mais ou menos a 27.000 quilômetros por hora. E isso é uma velocidade extremamente alta. Nos dá 16 dias terrenos em um dia, ou seja, 16 nasceres, 16 pôr do sol em apenas um dia. E é assim, nessa velocidade, que nós vamos encontrar os satélites orbitando a Terra, na Low Earth Orbit, né? Então, essas constelações de satélite orbitando a uma velocidade muito alta,
e qualquer acidente ou qualquer até choque entre satélites ou com próprios debris que estão ali, que acabe destroçando um satélite nesse momento, criando mais debris, é isso que a nossa preocupação como médicos existe. Mas a gente volta, né, para as nossas vantagens, né? Então, aqui nós temos todos esses satélites fazendo muitos auxílios para que o ser humano na Terra, globalmente, tenha uma oferta, digamos, de tecnologia que permita uma saúde global melhor. Então, de novo, né, a gente sai daquela questão dos desafios para a questão das vantagens. A Starlink, né, SpaceX, tem essa intenção de fazer está fazendo, mas tem a intenção de fazer em vários pontos essa constelação de satélites, né, proporcionando uma internet de banda larga de alta velocidade e baixa latência em várias partes do globo terrestre, né. É um sistema que eles vendem como de fácil uso, baixo custo e ideal para comunidades rurais e remotas. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, que os pais moram numa área mais rural, onde o Starlink já está atuando, e eles realmente pagam muito menos, né, pela internet, com uma banda e com um acesso, digamos, excelente. Então, a gente tem que lembrar, só voltando aqui, que nós estamos falando aqui de grandes vantagens para a saúde, né, baseado naquelas ideias que eu comentei no início, né, aqui só para reforçar, e nós temos uma solução, né, que seria essa constelação de satélites, especialmente para áreas pobres, remotas, desastres, guerras, ou para a saúde global como um todo, né. Existe também o satélite da Telesat, né, que quer fazer também uma constelação de satélites não geoestacionários, que é uma empresa canadense, até 2036. Então, nós estamos vendo aí que existe não apenas um interessado, obviamente, existem vários interessados, 293 satélites orbitando a Terra, mas se fala em possibilidades de muito mais que isso. Lembra que eu falei na velocidade, né? São 27 mil quilômetros por hora, em algo orbitando a Terra, em torno de 400, 500 quilômetros de altitude. E nós temos ainda em cima disso o turismo espacial, né? Que já tivemos uma espaçonave, né, ficando a 500 e poucos quilômetros de altitude, ou seja, até acima da International Space Station, mas por 3, 4 dias. E essas pessoas também vão estar com esse mesmo risco na própria nave, etc. Então, se a gente pensar nessa questão do Starlink ou de outras iniciativas nesse sentido, quando se fala nisso, a gente, pegando o Starlink como exemplo, nós temos que ver o tamanho desses satélites, né? Os satélites pesam em torno de 227 gramas, uma média, né? Tem um único painel solar e orbita em torno de 550 quilômetros, né? Ou seja, ele é classificado como um mini satélite. Aqui a classificação por tamanho, né, dos satélites em termos de peso. E aí, de novo, o que é a vantagem, o que são os desafios, né? Os desafios são esses impactos todos. Eu sei que durante as apresentações vão ser falados outros desafios, né, outros impactos na astronomia, na engenharia, etc. Então, eu foquei no que seria o impacto para a saúde na Terra global, se a gente perdesse esse tipo de, digamos, de oportunidade, né, dessa constelação, e também para o ser humano no espaço, mas que isso é um desafio, né? Para mim, o que regularia essa balança é a regulamentação. Nós precisamos ter um equilíbrio onde as vantagens e os desafios se anulem de alguma maneira, né? A gente tem que chegar a uma maneira de equilibrar tudo isso. E aí eu tive a motivação, né, de dar uma revisada rapidamente na regulamentação, buscando essa ideia dos satélites em si, né? Eu não sei se você é de conhecimento de todos, mas em 1967, eu lembro que o Gagarin foi ao espaço em 1961, ontem, na verdade, foi o aniversário desse voo, e os satélites são regulados de uma forma nacional, e isso segue os princípios, né, do Outer Space Treaty de 67.
Em termos de constelações ou megaconstelações, não existe um tratado específico, mas se fala em objetos espaciais. Então, eu fui ver o que realmente essa legal framework, né, desse direito espacial internacional traz para nós, e a UNUSA, né, da United Nations, das Nações Unidas, dividiram, digamos, em aspectos bem apropriados, o uso pacífico do espaço e o uso legal do espaço, né? Então, bem rapidamente, a exploração do uso do espaço, do outer space, ela tem que trazer benefícios e interesse para todos os países, ela é uma coisa que pertence à humanidade, ela pode ser explorada por todos os países, mas ela não é sujeita à apropriação nacional. Ninguém pode determinar que aquela área é especificamente deles, de alguém, né, de alguma nação. Não se pode colocar armas, né, weapons nucleares ou não, de destruição em massa ou não, no espaço. A Lua e outros corpos celestes só podem ser utilizados para fins pacíficos. Os astronautas são vistos como, ou os viajantes espaciais são vistos como enviados da humanidade, e são as bases, né? Os estados são responsáveis pelas atividades espaciais, sejam elas, isso é muito importante, governamentais ou não governamentais. E aqui esses dois últimos aspectos, né, são extremamente importantes para a nossa discussão de hoje, que os estados são responsáveis por qualquer dano causado por seus objetos espaciais, e os estados devem evitar a contaminação do espaço, né, e de corpos celestes que seja danosa de alguma maneira. Então, aqui nós trazemos os desafios, né? Como que nós vamos equilibrar essa balança entre as vantagens que são inegáveis para a área da saúde, tanto se eu olhar esses satélites voltados para a Terra, quanto se eu olhar para o espaço, para a saúde dos astronautas hoje que vivem no espaço, e mais adiante um dia na Lua e em Marte. Ou seja, eu vejo com muito bons olhos isso, mas entendo que existem desafios, e esses desafios, inclusive, afetam a própria saúde dos astronautas e, possivelmente, das próprias populações em Terra, quando houver a reentrada desses objetos, desses satélites antigos, de uma mesma estação espacial, de uma nave espacial que possa atingir comunidades, pessoas, animais, etc. Existe uma área no Pacífico Sul, que é considerado como um cemitério espacial, onde a tendência é fazer com que a reentrada na atmosfera, especialmente de objetos grandes, como no caso da desativação da Estação Espacial Internacional vai ocorrer dessa maneira, é cair nessa parte, né, sul do Oceano Índico, que é basicamente desértica, e ali não teria, então, risco para a humanidade. Então, esse é o nosso desafio de hoje, eu acho, né, depois das outras apresentações, a gente discutiu um pouco essas vantagens para cada lado, os desafios para cada lado, e como regulamentar isso de uma forma que esse equilíbrio venha e que a gente realmente consiga que as vantagens existam, né, realmente. Eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído com o evento. Muito obrigado, professora Thais, por sua apresentação, por toda essa visão e relevante para essa nossa discussão. É importantíssimo a sua fala, o seu alerta, né? Mas sempre deixando claro que a parte das vantagens que nos traz a conectividade de internet para a humanidade também o preço dela é muito relevante para todos, né? Inclusive porque nós sabemos justamente quando falou das catástrofes, das doenças, a internet sempre tem ajudado em tudo, direto. Nós, hoje, com a tecnologia, conseguimos evitar muitas mortes, né? É verdade. As perguntas só quero lembrar para ficar para o final das apresentações. Dando continuidade, eu gostaria de chamar o Fabiano Vergani, que é o CEO da X-Play, conselheiro da Internet Sul, a entidade aqui do Rio Grande do Sul, que contempla, Rio Grande do Sul não, toda a região sul já contempla os provedores de internet.
também foi conselheiro da Anatel, do Conselho Consultivo, e hoje faz parte do Conselho de Internet da Anatel. E o Fabiano é uma pessoa de muita experiência nessa área de internet, de serviços prestados, né? E eu acho que é muito importante a opinião dele sobre esses novos players que estão no mercado. Fabiano, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado, né, a todos vocês aqui que tiveram o privilégio aqui de nos trazer aqui para bater um papinho com vocês. A Sociedade de Engenharia, eu estudei computação, mas sou um empreendedor. E, como você bem disse, né, sou conselheiro da Internet Sul, porque presidi a Associação Gaúcha dos Provedores de Internet lá de 2007 a 2010. Tive uma experiência na Anatel de 2014 a 2016 e agora, novamente, tenho mais um ano ainda de Anatel como conselheiro lá do CPPP, que é o Comitê das Prestadoras de Pequeno Porte. Hoje temos mais de 20 mil outorgados pelo país, aí, levando fibra ótica e wireless norte a sul, leste a oeste. Esses pequenos empreendedores, levam para mais de 60% da população internet fixa. Isso é um número extremamente expressivo. Os nossos mais de 5 mil municípios, né, 5.571 municípios, eles atendem 90% dos municípios, esses pequenos operadores, e se não fosse eles, eu tenho certeza que no Chuí não teria internet. Hoje tem a Chuinet, um associado da Internet Sul, levando lá acesso, né? E todos nós aqui sabemos da importância do acesso à internet. A Anatel, nosso órgão regulador aqui, nós ocupamos essa cadeira no Conselho com o objetivo de estar atento e verificando todas as políticas públicas que possam impactar nesses pequenos empreendedores. Esses pequenos, mais uma vez, eu diria que somos micro, né? Porque a empresa... As empresas como Claro, Vivo, TIM ou SpaceX, esses caras não são grandes, esses caras são gigantes. Grande é a Marco Polo aqui de Caxias do Sul, que fatura 15 bi por ano. Esses caras que faturam 60 bi só no Brasil, fora América Latina, enfim, outros países, são operações gigantes, né? E quando a gente vê essas operações gigantes e você é um pequeno empreendedor, tu tem que ter todo um cuidado, né, de estar próximo ao regulador para que ele seja isonômico, que ele compreenda, assim, o papel dos gigantes, dos grandes, dos médios, dos pequenos. Todos são muito importantes. Nós não teríamos tido o leilão, o que arrecadou, se não fosse esses gigantes e a importância desses gigantes para o nosso país, os recursos. Enfim, sem esse recurso, jamais nós teríamos iniciado as nossas operações no Brasil. Todo mundo lembra antes da privatização das telecomunicações e depois, né? O que era e o que é hoje. Mas, ao mesmo tempo, o regulador tem que estar atento ao mercado. E eu vou falar bastante sobre o mercado aqui, Garcia, querido Garcia, pois a nossa preocupação como empreendedores, uma associação empresarial como a Internet Sul, estamos lá na Anatel com este viés, né? E como fica a competição em uma pauta como essa de mega constelações, onde as empresas que estão iniciando aí suas atividades são mega empresas também. Será que teremos espaço para operadores medianos, pequenos? Enfim, são coisas que nós precisamos começar a prestar atenção, precisamos aqui ter aulas, né, como foi a aula da Thaís, certamente o professor Jung também nos dará uma aula a respeito, com certeza, e eu vou estar muito atento, observando o que isso pode impactar aos negócios destes empreendedores aos quais eu faço parte. Importante dizer aos senhores aqui que na Anatel, obviamente, existe pessoas responsáveis nesse ponto, né? Nós temos lá o superintendente Vinícius Caran, que é o responsável por outorga e recursos de prestações de serviços, enfim, ele está atento, é o responsável dessa pauta, né, de liberação, de concessões, etc. A Anatel vem recebendo agora, né, seguidamente, muitas solicitações de players que estão
desejosos entrar em operação, né, em satélite, principalmente de baixa órbita, são empresas canadenses. A gente teve, nos últimos 30, 60 dias, o nosso ministro, Fábio Farias, esteve pelos Estados Unidos, esteve lá com Elon Musk, assinando um termo de cooperação, houve por parte da Anatel já a liberação, pois sabemos da importância do acesso da internet para as pessoas, muito bem dito aqui pelo Garcia, e os nossos irmãos do Norte, os nossos irmãos do Amazonas, em cidades longínquas do Rio Grande do Sul, que a gente não tem fibra ótica, que nós não temos wireless, o satélite já é uma realidade. Isso eu quero dizer para vocês, que empresas como vocês são sabedores, me dão aula disso, mas HughesNet e Viasat já estão em todo o Brasil, operam, tem outros operadores, e esses novos entrantes, né, em baixa órbita, como bem disse a professora Thais, com baixa latência, com largura de banda, isso não é uma necessidade só do Brasil, o próprio Estados Unidos, que é um país também continental como o nosso aqui, o problema que temos em relação à África também, que é um continente com bastante limitação no acesso, então a importância do satélite enquanto acesso, eu não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Todas as novas oportunidades que nós teremos enquanto IoT, internet das coisas, um país como o nosso, que o agrobusiness é realmente o pilar econômico hoje do nosso país. Então, é fundamental que tenhamos conexões nesses lugares, nessas fazendas, que poderão, né, nos dar condições de fazer gestão das coisas, né, que tem dentro do agrobusiness. Mas a competição, ela é importantíssima, a Anatel precisa prestar muita atenção. Já quando fui convidado, Garcia, por vocês, né, aí da Sociedade de Engenharia, obviamente a gente foi consultar já os colegas da Anatel, o que estavam vendo. O nosso comitê, ninguém falava sobre mega constelações, a gente já levou para lá a pauta, eles são sabedores disso. Nós falamos com o presidente do nosso comitê, que é o conselheiro diretor Emanuel Campelo, que também está acompanhando esses movimentos. Temos que estar alinhados aí a nível internacional. A UIT, né, é o órgão aí internacional, que ele, enfim, está conectado à ONU, né, a agência da ONU que trata isso, a FCC nos Estados Unidos, porque há poucos meses atrás a gente teve aí uma tempestade espacial e que, apesar, né, de serem satélites pequenos, aí, no caso da Starlink, houve aí uma situação pontual, né, que muitos deles foram atingidos e esses satélites ficaram ali pelo espaço. E onde é que estão esses satélites? Em baixa órbita, em que país que eles ficaram? É no Brasil? Se for no Brasil, em que estado? Né? O que isso pode trazer além do lixo tecnológico, que também a professora aqui comentou. Outra preocupação muito importante é com relação às radiofrequências. Vocês aqui também devem trazer, possivelmente, alguém de vocês, perguntas. E como é que ficam essas frequências dos sistemas terrestres versus frequências dos sistemas espaciais? Elas irão coexistir? Vai haver sobreposição? Teremos problemas? Pois muitos serviços hoje, aqui terrestres, podem vir a sofrer interferência. Como é que fica isso? A agência está preparada para isso? Está prestando atenção nessas coisas? Pois, eventualmente, isso pode atingir serviços essenciais. Então, é um outro problema que precisamos nos preocupar. Para finalizar aqui essa nossa participação inicial aqui, no quesito competição. Eu sou empreendedor, portanto, adoro competição, mas que ela seja justa, tá? Equilibrada. E quando há momentos como este, que muito poucos podem participar, isso é preocupante, Garcia. Por quê? A gente sabe que o mercado se regula, ele vai competir, vai surgir muitas coisas, mas quando inicia um business que daqui a pouco domina mais de 90% do mercado, vou citar o Netflix, para um novo entrante é muito difícil. Né? Um Uber, para um novo entrante,
é muito difícil. Não que não ocorra, mas dificulta demais porque vira padrão, porque aquilo vira padrão. Então, a gente precisa estar atento, me preocupa muito nesse sentido de competição, de que o operador aqui, o regulador, esteja preparado nessa gangorra, né, que foi colocada aqui pela Thaís, que foi brilhante, na busca do equilíbrio. Obrigado, Garcia. Muito obrigado, Fabiano, por sua excelente explanação, sempre brilhante em todas as atividades da área da internet, pioneiro da internet no Rio Grande do Sul. Só quero registrar a presença do Dr. Ponte agora aqui, um dos nossos ícones da engenharia e Sociedade de Engenharia aqui presente. Bom, Dr. Ponte. Bem, dando seguimento, eu quero, para finalizar, convidar o professor Carlos Fernando Jung, pós-doutor em engenharia pela URGS, diretor da região sul, da Bramon, rede de monitoramento de meteoros. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá. Então, ele é diretor da rede de monitoramento de meteoros e proprietário e pesquisador do Laboratório Espacial Heller Jung. Seja bem-vindo, professor Jung. Por favor, tem a palavra. Muito obrigado. Para mim é uma grande satisfação participar dessa grande discussão, na verdade, né? Então, quero agradecer em especial à Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, a qual tenho um carinho especial, uma entidade representativa em todo o Brasil, inclusive, a própria FIERGS, que está fazendo um grande esforço, justamente trabalhando uma linha de inovação. Então, ao Garcia, meus cumprimentos, Pedro Garcia, Pedro Romano, que está aqui nos prestigiando também, uma figura importante do cenário da engenharia. O nosso professor, né? Na verdade, engenheiro Pontes, que é um ícone da engenharia, tá? O Fabiano, a professora Thaís, na qual tenho uma grande admiração do seu trabalho. Tá? Então, todos vocês aí, para mim é uma grande satisfação. Na verdade, é uma continuidade, né? Eu gostaria de fazer uma continuidade do trabalho da professora Thaís, no sentido de mostrar a problemática, talvez, hoje, das constelações, né? E reunir aqui algum material, em especial até visando incentivar os futuros e jovens engenheiros que nos assistem hoje, no sentido de mostrar como se faz, né, esse monitoramento, então o registro em especial, tá? E principalmente também a análise. Eu sei que o tempo é curto, né? Talvez uma outra oportunidade possa também ampliar um pouquinho mais essa divulgação que é importante, né? Eu fazendo parte da rede brasileira de monitoramento de meteoros, a gente tem conseguido aí em torno praticamente de 100 colaboradores, 100 operadores, né? Que fazem todo um trabalho voluntário, uma entidade sem fins lucrativos, né? E gostaria de mostrar hoje, através dos registros também, essa problemática que já existe, inclusive, há algum tempo, tá? Vou demonstrar, inclusive, aqui, numa animação, todos os pontinhos que vocês estão vendo, né? Principalmente os jovens que estão nos assistindo, são satélites, partes de foguetes, tá? E também detritos. Tá? Isso aqui é um software recentemente lançado, bem interessante. É possível a gente verificar a órbita de cada objeto, tá? Com detalhamento, inclusive. Então, é um aplicativo interessante. Vou deixar depois o link para quem tiver interesse, porque o acesso é totalmente gratuito e é feito na internet. Eu começo sempre mostrando, em especial agora, que foi um evento recente, né? Essa imagem. Essa imagem diz muito, tem a ver aí com a temática da professora Thaís, na questão da saúde, na questão da preservação da vida, tá? E do problema que nós já estamos hoje enfrentando e o risco que todos nós estamos correndo, infelizmente, devido à grande quantidade de lixo espacial, tá? E as possíveis reentradas que vão ocorrer, estão ocorrendo a qualquer momento. Então, esse objeto foi encontrado agora no dia 16 de março por um agricultor na sua propriedade, e
foi possivelmente ocorrida a reentrada dele no dia 8 de março. Tá? A equipe da Abramon, nós temos uma equipe que analisa em todo o Brasil, né, qualquer tipo de evento, qualquer tipo de reentrada. Em especial foi feito, inclusive, um trabalho, né, pelo Jucimar Justino, nosso colega aqui da Abramon de Santa Catarina, em conjunto com o Marcelo Zurita, que é nosso diretor técnico. E, por similaridade a uma análise inicial, foi, vamos dizer assim, já previsto que seria a tubeira do motor do Merlin 1B, do motor do Falcon 9, tá, da SpaceX. Então, por similaridade, inclusive o Josimar Justino esteve agora, durante essa semana, no final da semana anterior, no local, fazendo mais medições, né, várias fotografias foram feitas, para nós termos essa confirmação efetiva. Então, a princípio, já temos essa confirmação, que foi realmente uma parte do motor do Falcon 9 que fez essa reentrada. A gente, inclusive, fez o registro a partir do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vou mostrar na sequência. Isso mostra, inclusive, né, vocês imaginem esse tipo de objeto, né, tendo uma queda, por exemplo, aqui no sul, né, para quem conhece, no centro de Porto Alegre. Especificamente na Rua da Praia, no horário da tarde. O que aconteceria? Tá? Bom, aqui nós temos, inclusive, o vídeo, gostaria de mostrar para vocês, que foi registrado no sentido de Santa Catarina para o Paraná, tá? Pelo Josimar Justino. Aqui está, então, a reentrada dessa tubeira, desse motor do Falcon 9. Foi bem registrada essa imagem. Tá? São câmeras que operam muitas vezes 24 horas, como a gente tem aqui, inclusive, no Rio Grande do Sul, no Taquara. Aqui tem uma imagem, né, a foto, desde o processo inicial até o processo final de reentrada. Inclusive, aqui eu fiz uma marcação, que é interessante observar que houve, inclusive, uma divisão de dois grandes objetos. Então, a minha análise inicial, parece que aquela tubeira ali que vocês viram, né, é a mais, vamos dizer assim, maior, né, de maior dimensão, ocorreu durante essa reentrada. Essa tubeira, para vocês entenderem, ela é feita de material, normalmente titânio, nióbio, que é feito para aguentar altas temperaturas. Esse foi o motivo com que não houve uma deterioração, né, para o processo de ablação durante essa reentrada. Isso nos preocupa muito, né, porque tem muitas partes de satélites que são feitas justamente para, principalmente foguetes, né, são feitos para aguentar altas temperaturas. Então, os materiais eles não vão, durante uma reentrada, vamos dizer assim, se deteriorarem. Aqui nós temos um registro, inclusive eu aumentei um pouco a velocidade, vocês vão ver na linha do horizonte agora, o mesmo objeto, olha lá no fundo. Era um dia que estava nublado, inclusive, aqui em Taquara, no Rio Grande do Sul. Tá? Aqui nós temos, então, o foco da nossa problemática. Hoje nós temos aí, por informações, nós temos atualmente em órbita baixa em torno de 3.790 satélites. Isso já é um problema atualmente. Mas também, como a professora Thais colocou, é uma grande solução. Então, eu como também defendo a livre iniciativa, né, o livre mercado, principalmente a competitividade no nível liberal, também acho que é extremamente importante a gente incentivar todos esses empreendimentos, mas existe uma necessidade, sim, de uma regulação. Tá? Uma regulação para que os próprios competidores não venham a se prejudicarem. Essa também é a grande questão. Tá? Quando não existe uma regulação, podem sim as próprias grandes empresas que estão atuando nesse mercado também causarem a si próprios prejuízos, como choques entre satélites que, inclusive, ocorreram já. Tá? Aqui está novamente nosso foco de trabalho, só depois eu vou deixar a apresentação para quem quer olhar mais detalhadamente. Aqui, então, tem um registro interessante, que foi feito aqui em Taquara, nosso observatório, e nessa imagem tem 7 satélites registrados. Tá? Eu vou passar a imagem. Vocês vão ver, então, os Starlinks aí, se deslocando agora na tela. 2 na sequência, mais 2, que hoje talvez é o nosso foco principal de preocupação. Os outros demais satélites estão em uma altitude um pouco mais elevada, fica talvez um pouco difícil de ver na apresentação. Poderia até dar uma retornada, talvez, aqui, mas a gente tem mais imagens aqui. Vou colocar novamente aqui.
Só para vocês verem os Starlinks, aqui uma velocidade um pouco mais elevada, tá? Não demorar tanto o vídeo, a apresentação ela tem que ser curta, né? Acho que dá para ver, não sei se o Garcia está vendo bem aí, Garcia. Tá? Qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? Tá ok. Então tá aí os Starlinks, 4 registrados aqui. E aqui, em termos de astronomia, né, e aí não só amadora como profissional, esse talvez seja o nosso maior problema. Aqui nós temos uma imagem, né, uma série de imagens, né, os telescópios funcionam dessa forma, com várias imagens, né, depois no sistema de montagem, feita no Cerro Toledo, no Chile, isso já em 2019, vejam bem, nós estamos em 2022, então a quantidade aumentou. Então são os Starlinks aqui registrados por um telescópio de alta potência, né, que são telescópios que nos proporcionam um estudo mais aprofundado, né, do universo. Então, esse é um dos grandes problemas hoje que a gente enfrenta em termos de astronomia. Aqui, para mostrar para vocês, é bem interessante, porque esse registro eu fiz em 2016. Tá? 2016. Eu estava aqui tentando e conseguir, né, fazer um registro, vou mostrar para vocês aqui, da estrela Achernar, tá? Com grau de difração. Então, vocês estão vendo aquelas barrinhas coloridas ali, a decomposição da luz dela. E vocês viram que simplesmente passaram, vou botar de novo aqui, ó, passaram 2 satélites, eu fiz a indicação ali, inclusive com as setinhas vermelhas, tá? Passaram 2 satélites exatamente um ao lado, vamos ver de novo, olha lá, em cima, ao lado da estrela, tá? E um mais em cima. Quer dizer, durante esse processo, já esta imagem foi impossível, né, de aproveitar, e era um estudo feito sobre difração, então não teria nada a ver com satélite. Aqui tem outra imagem interessante, são Starlinks também. Aqui a gente consegue também identificar depois do registro feito, tá? Então está aí o número de todos os Starlinks que estavam nessa imagem, certo? E agora também mostrando um pouco do trabalho que se faz de monitoramento corporativo, tá? Em especial aqui no Rio Grande do Sul, eu vou mostrar para vocês o maior bólido já registrado aqui no estado do Rio Grande do Sul, desde o ano de 2016, que a gente iniciou, esse registro foi feito em 2020, para vocês terem uma ideia, e vou mostrar a proporção dele, inclusive, depois, de forma comparativa. Vamos olhar, então. Este bólido, ele explodiu sobre a cidade de Vacaria. Aqui vocês têm uma ideia, a iluminação da cidade de Taquara, que fica a mais de 100 quilômetros, tá? E olhem, depois dos cálculos que a gente realizou, foi possível determinar o tamanho dele no momento da entrada na nossa atmosfera. Então, vejam o tamanho desse bólido, que é um meteoro, né? Ele tinha aproximadamente 1,74 m, então a gente comparou ali com o tamanho de ser humano, do Fuca, né, que todo mundo conhece, o Fusca, né? Para ter uma ideia. Aqui tem uns dados interessantes também, que a própria Zero Hora ela compilou, né, devido à reportagem que foi realizada. Então, para terem uma ideia, ele entrou a 60,9 mil quilômetros por hora. Certo? Ocorreu a explosão dele em torno de 22 quilômetros acima da cidade de Vacaria. Se ele tivesse, possivelmente, explodido abaixo de 10 quilômetros, ele quebraria todos os vidros da cidade de Vacaria. Isso ocorreu na Rússia, inclusive, né? E graças a Deus, então, né, a gente sempre torce, a gente gosta de registrar o evento, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado, porque é um local incerto, né, num horário, durante as 24 horas pode ocorrer esse tipo de queda, e até o momento a gente não tem ainda algum mecanismo possível, por isso que a gente trabalha nesse sentido, de talvez desenvolver algum método de previsão, assim como hoje os métodos da meteorologia estão extremamente avançados, mas nesse tamanho, em torno de 1 metro, né, a partir de 1 metro a gente já considera um pequeno asteroide, né? Mas 1,74 m, 2 metros, né, eles não são detectáveis de forma anterior, então é preocupante, no caso, esse tipo de queda. Aqui tem o segundo maior bólido registrado, né, o Fireball, registrado em 2019, ele explodiu sobre o oceano, na região sul do oceano aqui no Rio Grande do Sul. Tá, vou tentar mostrar aqui, para um pouquinho. Vou só voltar aqui. Pronto. Vou tentar mostrar ele aqui. Essa imagem, inclusive, ela foi divulgada em todo o mundo, né, devido
ao efeito, inclusive, que ela deu, né? Tá? Então, esse foi o segundo maior meteoro registrado. Nós temos aqui também o terceiro, que foi sobre a divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então, são quedas que a população normalmente gosta muito de observar, mas são quedas também que nos preocupam. Tá? Aqui, então, para quem não tem conhecimento, só gostaria de mostrar, tem uma pequena oportunidade de mostrar, isso são meteoritos. Então, quando um meteoro ele explode, né, e sobram fragmentos, esses meteoritos, né, então, quando a rocha espacial, vamos dizer assim, o fragmento espacial, pode ser de um cometa, pode ser de um asteroide, ele está no espaço, ainda não entrou na nossa atmosfera, a gente utiliza o termo meteoroide. Quando ele entra na nossa atmosfera, a gente chama ele de meteoro. E quando ele atinge o solo, ele se torna, então, um meteorito. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, cada meteorito desse, ele tem em torno de 1,1 kg, tá? Foram encontrados no deserto do Saara. Então, a gente também faz aquisição, normalmente, desse tipo de material para estudo. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a proporção, né, o tamanho desse meteoro que foi realizado. Bom, como se faz os registros de meteoros e principalmente satélites? Tá? Eu vou pegar esse exemplo aqui no Nosso Sul, tá? Que está bem documentado. Esta é a área de abrangência das câmeras que estão instaladas aqui no Observatório em Taquara. Tá? Então, a gente consegue ter vamos dizer assim, uma abrangência em termos de todo o Rio Grande do Sul, todo o Uruguai, parte da Argentina, Santa Catarina, Paraná, o sul de São Paulo e parte do Paraguai. Tá? São 24 câmeras que operam, sendo 7 câmeras que operam 24 horas. Né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, uma cobertura em 360 graus mais o zenite, tá? Durante as 24 horas. Para vocês terem uma ideia do número de quedas que existem durante um ano, eu coloquei aqui as quedas de 2020, então desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, foram registrados 21.848 meteoros. Certo? Cada pontinho vermelho daqueles ali é o ponto aonde ele se extinguiu ou explodiu. Tá? A linhazinha amarela é a trajetória que ele teve desde a entrada na nossa atmosfera até o ponto que ele se extinguiu. Tá? E as linhazinhas verdes ali marcam sempre o início e o fim dele. Então, por isso que fica esse espalhamento aí na tela. Aqui no ano agora de 2021, foram registrados 20.047 meteoros. E veja bem, cada registro desse, vou mostrar na sequência agora, se tiver tempo ainda, o Garcia me controla ali, tá, Garcia? Porque isso aqui é um assunto que a gente podia falar a tarde toda, tá? Então, assim, ó, para a gente poder plotar na tela que vocês estão vendo, cada registro desse, além de fazer o registro em imagem, é feita uma análise posterior. Tá? Então, vou dizer assim, é um trabalho bem detalhado que tem que ser feito. Nós vamos ver agora uma curiosidade, tá? Que foi um registro feito de um satélite e, ao mesmo tempo, um jato da Gol na tela. Tá? Aqui eu fiz a marcação para vocês olharem o ponto, tá? Pelo vídeo fica um pouco difícil depois de encontrar. Foi um satélite militar, tá? Do Japão, que foi registrado. A gente costuma chamar alguns satélites de satélites secretos, porque eles não têm a designação, a finalidade formalizada. Então, a gente consegue também fazer esse tipo de registro. Existe um banco de dados especial para esse tipo de satélite. E aqui o jato da Gol. Então, vamos dar uma olhadinha. Vocês vão ver na parte superior agora surgindo o satélite. É feita a marcação lá. Aqui em tempo real, sem aceleração. E aqui na parte inferior, vindo o jato da Gol. O jato está numa altitude de 11.270 metros, a altitude de cruzeiro deles, né? Então, para ver a importância disso. Aqui no Brasil, a gente está fazendo um estudo atualmente, em conjunto com a professora Daniela Mourão, da Unesp. Então, nós temos uma parceria, né? Estamos fazendo esse estudo para tentar fazer um imaginamento e identificação desses satélites e lixos espaciais, inclusive com pareamento, para a gente determinar realmente qual a órbita real deles, né? Porque todos esses dados que a gente faz o levantamento, eles vão para banco de dados que ajudam depois vocês olharem essas órbitas, como apareceu lá no início, naquele sistema de simulação, tá?
Aqui tem, então, um registro interessante, tá? Feito em FOV de 11 graus, eu vou explicar um pouquinho o que é isso, de 3 satélites, e aí vem uma curiosidade, que eu acho que vocês agora, muitos vão tirar uma grande dúvida, né? Porque é um sistema triangular, são 3 satélites, tá? que se deslocam juntos, porém em pequenas longitudes diferentes, para fazer um mapeamento. Tá? E esses satélites, na verdade, a finalidade ela é militar, então ela é secreta, né? A gente não tem muito acesso às informações do que eles estão registrando, mas a gente sabe que é um monitoramento sobre navios militares que estão sobre o mar em todo o mundo. Tá? Eu fiz uma marcação aqui em cada um para facilitar um pouco a identificação deles. Estão vendo já os primeiros 2, está aí o terceiro. Estão vendo o triângulo? Está aí o triângulo, eles andando em conjunto, tá? Deslocando em conjunto. Vejam agora na sequência a marcação que eu fiz. E essa marcação. Certo? Bom, o que significa isso? Às vezes, pessoal, a gente tem muito relato aqui, e isso é diário, isso até atrapalha um pouco o trabalho de registro e análise, de pessoas que fazem observações desse tipo e acham que são óbvios. Certo? Esse é um problema que eu enfrento diariamente. Tá? Então, as pessoas têm que conhecer um pouco mais, e por isso que é importante esse tipo de evento, para elas verem que muitas vezes parece que é um objeto só se deslocando em triângulo, né, em conjunto, parece que é uma nave. Então, tem muitos relatos de naves não identificadas, de objetos voadores não identificados, em forma de triângulo. Mas, na verdade, se a gente olhar para o céu, a gente vê justamente, né, os 3 satélites se deslocando, a gente vai ver que não é uma nave. São os 3 satélites se deslocando em conjunto. Tá? Aqui tem mais um registro interessante, uma curiosidade que eu gostaria de mostrar para vocês, que muitos observam, né, o tal do flare do satélite. Tá? Isso foi feito a uma altitude de 810 quilômetros, tá? E está aí o flare do satélite. São momentos onde o Sol ilumina o satélite, e em outro momento, dado momento, não. Tá? Então, não é que ele pisca, ele não tem luz. Então, as pessoas veem esse tipo de objeto no céu, também acham que é uma nave, né, que piscou, de repente desapareceu, porque na primeira piscada que vocês estão vendo aqui na parte inferior, pode ser que na sequência tenha uma nuvem. Então, o que é que acontece? Ele fica ocultado pela nuvem, na impressão que houve um deslocamento de uma nave, ela piscou, né? Mas, na verdade, é um satélite. Tá? Aqui, esse software que a gente utiliza, o Rivensat, ele nos proporciona dados, né? Todas as informações necessárias sobre qualquer satélite. E aí inicia o nosso processo de análise. Porque toda a análise que eu vou mostrar agora para vocês é feita no primeiro momento. Um outro software que a gente utiliza, e a gente faz uma análise comparativa entre esses dados para verificar, então, a precisão que está sendo fornecida dessa órbita nesses sistemas de simulação. Tá? Então, vamos ver o equipamento. Aqui nós temos uma vista, eu vou mostrar rapidamente isso. Tá? Tem uma vista da parte frontal lá, né, vista por trás do nosso observatório. Aqui já uma vista um pouco maior, certo? Vocês vão ver agora aqui rapidamente onde é que é montado o equipamento, e na parte superior dessa torre são instaladas as câmeras. Tá? Não é só nessa área que tem, mas eu quis mostrar para vocês que é uma torre dedicada a essa parte de câmeras. Aqui também tem uma outra vista, então vocês podem observar bem onde é que ficam localizadas as câmeras. Está a 6 metros de altura, né? Então, para livrar de qualquer tipo de objeto, esse ambiente é um ambiente também que tem baixa, vamos dizer assim, interferência eletromagnética. Tá? Nesse caso aqui, eu queria mostrar em especial para vocês a nossa unidade especializada de registro de satélites. Tá? A gente utiliza, então, 2 câmeras, vou mostrar na sequência que tipo de câmera que é. São 2 câmeras com campos de visão diferentes, tá? Com FOVs bem curtos, vamos dizer assim. Tá? Isso eu quero mostrar na sequência para vocês. Esse é o tipo de câmera. Hoje é possível que todos vocês que estão aqui possam, em casa, instalar uma câmera dessa. Tá? A gente fornece toda a orientação, inclusive, para vocês. E vocês podem iniciar o monitoramento de satélites. Tá? A gente utiliza também câmeras all sky, vocês estão vendo uma imagem de 360 graus do céu. Então, quando eu falei que existe cobertura ao zenite, é que nós temos uma visão como se vocês olhassem 100% para cima durante as 24 horas. Então, o que passar de objeto aqui, seja qualquer tipo de objeto, a gente consegue fazer o registro, desde, claro, não esteja chovendo, né, muito nublado. Aqui é onde eu estou nesse momento, que é o nosso centro de operação remoto,
o nosso observatório é 100% operado de forma remota. Tá? E aqui eu tenho, por exemplo, eu mostro didaticamente, né, o que é necessário a gente fazer aquisição em termos de equipamento. Então, na verdade, é simples, é uma câmera analógica, inclusive, que a gente utiliza, tá? Um lente, um notebook, um PC, né? Uma placa de aquisição de vídeo, tá? É uma fonte. Então, é um equipamento básico, não é muito problema. O grande segredo, pessoal, é justamente a questão da calibração e do ajuste. Né? E aí que entra a importância, porque no observatório eu trago muitas escolas e a nossa finalidade é motivar as crianças ao ensino de ciências, em especial das engenharias, ciências das engenharias. Tá? Então, eu mostro a importância do estudo do cálculo, física, química, biologia, tá? Para eles começarem a valorizar mais o estudo de ciências. Tá? Então, é uma maneira que eu encontrei de motivar as crianças a estudarem física, química, em especial cálculo. Tá? Aqui é uma unidade remota nossa, a gente tem unidades remotas instaladas em Porto Alegre, tenho também em Tramandaí, tem em São Leopoldo, são outras 3 cidades, onde eu utilizo para fazer, inclusive, as órbitas, triangulamento. Aqui só tem um detalhe importante que eu gostaria de mostrar para todos, principalmente para quem está nos assistindo e estudando engenharia, a importância da gente, para determinado tipo de registro, utilizar a lente correta. Tá? Então, não é comprar uma câmera, colocar qualquer lente e virar para o céu. Tá? Existem alguns detalhes importantes, como o campo de visão, que a gente chama de FOV. Né? Então, a gente trabalha muito com campos de visão curtos. Nosso campo de visão, vamos dizer assim, para conseguir aproximar mais esse objeto, né? Principalmente até 2.000 quilômetros, em especial 400 quilômetros, 500, né? Que a gente trabalha muito nessa faixa orbital. Então, normalmente, a gente tem uma visão de 1.232 quilômetros, certo? Para registro de meteoros, a gente já utiliza outro campo de visão, tá? Em torno de 6 milímetros, né? Que é 52 graus aproximadamente, certo? Aonde já tem um campo de visão um pouco maior, em torno de 5.700. Tá? Então, eu coloquei na figura central a implantação da imagem da direita dentro da imagem da esquerda. Então, vocês olham o pedacinho que são registradas aquelas imagens que vocês viram, para ter uma ideia da quantidade de satélites que tem, se eu conseguisse várias câmeras registrando dentro daquele campo de visão pequeno, certo? Então, a quantidade de objetos realmente é muito grande. Só rapidamente mostrando a questão da análise, nós usamos um software, que é o UFCapture, que normalmente nos dá... Professor, Pode falar. professor, mais 2 minutinhos, que nós temos as perguntas. Tá bom. E o senhor deveria ter 2 tardes, 2 manhãs, uma semana. É um espetáculo, Leovindo. É um espetáculo. Foi um aperitivo, né? Foi um aperitivo para provocar um novo encontro aí, tá? Eu só vou mostrar, então, rapidamente essas telas. São telas de registro que a gente faz. Olha a quantidade de dados para cada registro daqueles que vocês viram. Tá? Daqueles 20.000 registros, pessoal, foi gerada uma tela dessa de dados. Tá? Aqui é feita, então, a implantação do registro. Aqui tem toda a explicação depois para quem tiver interesse em olhar mais detalhadamente. Tá? Então, aí, as órbitas, inclusive, que a gente faz. Então, conseguindo determinar a órbita do meteoro, tá? Antes da entrada no nosso planeta. Tá? Aqui, como sugestão, então, só vou mostrar os bancos de dados que a gente trabalha. Aqui tem mais registros também que a gente efetua, né? E análise comparativa. E aqui, por final, já estava também quase terminando, mostra o nosso trabalho de monitoramento, ou seja, a gente consegue projetar, e aqui já uma projeção didática, né? No Google Earth, tá? Depois a gente fazer todo esse registro, todas as análises, fazer análise comparativa entre os sistemas existentes, né, com esse banco de dados existentes, e com os dados que a gente registrou, a gente consegue fazer, então, uma projeção, a gente consegue plotar na tela os satélites registrados, e aí aqui a gente pode demonstrar, inclusive, as diferentes, né, altitudes que eles estão, nos referidos registros. Então, aqui é uma imagem real, vamos dizer assim, da onde realmente, né, eles estiveram naquela posição naquele dado momento. Aqui uma outra imagem mostrando aí o nosso planeta, tá? E só como recomendação, deixando para todos, 2 sistemas muito utilizados, importantes, que é a apollo11.com, onde é que eles fazem toda a previsão da reentrada de objetos, é importante vocês acompanharem, e todos esses dados que a gente registra em termos de Brasil, em especial aqui no Sul,
que é uma área mais dedicada também a satélites, contribui para que esse cálculo que eles fazem, essas previsões, sejam o mais precisos possíveis. Aqui também, o N2YO, que é importante esse site, e para mim, então, foi um prazer poder apresentar alguma coisa do que a gente tem feito em termos de monitoramento. Tá bom? Muito obrigado, professor Jung, por essa excelente contribuição. E não tem dúvida, vamos repetir outras vezes, inclusive em outras plateias. Acreditamos que a sua contribuição a toda a sociedade também alerta sobre a necessidade urgente das medidas regulatórias por parte das entidades e os órgãos competentes. Óbvio, nós todos queremos ter essa tecnologia, não podemos ficar longe dela, mas temos que buscar alguma coisa segura para também nos proteger. Eu vou deixar agora abrir os espaços para perguntas, por gentileza. Se tiver pergunta, levante a mão e vamos seguir. Acho que seu microfone, Fabiano, está cortado. Desculpe, Garcia, só um minutinho aqui, que eu estava com um colega na sala, estava falando comigo, só vou ler a pergunta aqui do advogado Rafael Garcia. Bom, primeiramente, em relação à pergunta, né, a pergunta número 1, a minha resposta é que não há, nesse momento, nenhuma exigência a esse respeito, né, no caso de descarte, etc. Tá? Por enquanto, a informação que eu tenho, eu até conversei essa semana com os colegas da Anatel a respeito, mas posso remeter aqui, né, de forma oficial, esse questionamento, certo? Se existe alguma exigência regulatória no Brasil em relação à Anatel ou internacional, em relação ao descarte, né, o satélite zumbi, né? Das informações que a gente colheu, não, tá? Então, realmente, a questão regulatória, claro que não depende de nós, Brasil, depende do mundo inteiro, das nações todas, né? O satélite não é nosso, o espaço, a estratosfera, seja o que tem, uma regulamentação para isso não depende de um único país, de uma única nação. Então, isso todos têm que criar. Nós já sabemos que existe já. E com relação à segunda pergunta, tá? Em relação a Alcântara, pelo que a gente observou nos últimos anos, no belíssimo trabalho, aliás... Alô, está me ouvindo, Garcia? Perdão. Bom, em relação a Alcântara, né, para se tornar eventualmente um centro de lançamento, enfim, global, pelo que eu estou compreendendo aqui, tá? O Alcântara teve uma evolução muito grande nesses últimos anos, um belíssimo trabalho desenvolvido pelo ministro Marcos Pontes, que finalizou o trabalho dele há 2 semanas. Já no discurso de saída dele, ele citou as quantas evoluções que foram feitas em Alcântara. Pelo que eu venho observando, se o Brasil manter uma política pública intensa nesse sentido, eu vejo, sim, como possível, tá? Hoje não, mas eu vejo como possível se definir como estratégico alcançar a busca de um centro de lançamentos aí, utilizando-se da estação lá de Alcântara, Maranhão. Era isso, Garcia. Ok. Alguma colocação? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Thaís, tem alguma colocação para fazer, depois de ter ouvido o professor Jung? Parabéns pela... Desculpa a minha voz. Parabéns pela palestra, achei fantástica, aprendi muito. Eu adoro aprender com meus colegas espaciais. E eu concordo plenamente, assim, que o risco que nós estamos hoje correndo, ele é muito maior do que foi no passado.
E a gente tem que imaginar que o Sputnik foi em 57, né? Nós, de lá para cá, conseguimos transformar a órbita terrestre num grande lixão, né? E como, até como eu trouxe ali na regulamentação pelo Tratado de 1967, que dá as bases, né? Obviamente não são os acordos, alguns acordos internacionais ou acordos comerciais de uso do espaço, mas a gente vê que ele é lesado, né, em muitos aspectos, inclusive, né, pegando especificamente aqueles 2 últimos itens que eu deixei mais marcado. Então, eu vejo como a única solução a regulamentação, mas a regulamentação, ela depende de uma coisa que eu não acredito que a humanidade tenha hoje, que é maturidade, né? Não existe uma regulamentação que todos ganhem. Em algum momento a gente concede. E essas concessões não são fáceis, né? Nós somos ainda uma civilização muito primitiva em termos sociais. Nós temos uma alta tecnologia, nós somos capazes de mandar sondas para fora do sistema solar, estamos pensando em habitar outros planetas, como Marte, mas socialmente, em termos de civilidade, nós ainda moramos nas cavernas, né? Resolvemos as nossas disputas com violência, né? E temos uma dificuldade muito grande em atingir um consenso, um equilíbrio, como eu botei ali, de vantagens e desafios, né? Eu não quero nem ver como desvantagens, porque eu acho que eu vejo como mais um desafio, não é uma desvantagem real, ela pode ser melhorada, né? Mas eu não, e se vocês quiserem minha opinião sincera, eu não acredito que isso vá acontecer. Eu acho que a necessidade do ganho econômico, né, do poder, vai prevalecer. E apesar das grandes vantagens, e que a gente já comentou aqui, todo mundo concorda que existem, eu acredito na regulamentação, os desafios não vão ser trabalhados como eles deveriam, com mais maturidade e mais civilidade. Ok, Thaís, mais uma vez, brilhante a colocação. Eu quero lembrar que essas palestras todas foram gravadas e, Romana, tu pode me dar uma ajuda aí sobre o acesso, para ter o acesso às gravações? Sim, todos poderão acessar o site da Sociedade de Engenharia, onde a palestra vai estar gravada. Tá? É www.cergs.com.br. E apenas fazer... Garcia, eu vi uma pergunta agora aqui no chat. Até gostaria de responder essa pergunta. Acho que é a Amanda que perguntou, né? Está vendo ali? Professor, me dá só um minutinho que o doutor Ponte pediu a palavra ali. Vamos passar primeiro, doutor. Só um minutinho, por gentileza. Minha palavra é só para elogiar muito essa iniciativa. Lá em Itaca eu não pude aproveitar na inteira o que foi dito, uma reflexão muito grande do que a Thaís disse, a fase que se encontra a humanidade, eu tenho que concordar com isso, mas dado que vão fazer uma pergunta ainda dá tempo de sair, ainda dá tempo de eu assistir essa última pergunta e quero agradecer muito a oportunidade de ter participado deste evento tão relevante. Muito obrigado, professor. Obrigado, doutor Ponte. Professor Jung, por favor. Bom, a Amanda pergunta ali, né, a questão da iniciativa sobre robôs lixeiros, né, lançados pela China para capturar o lixo espacial. Eu queria dar assim, minha opinião em termos científicos e principalmente mais pragmáticos em termos de engenharia. Eu acho que essa tecnologia ela veio para ficar, ela deve ficar, né? Como eu disse, ela extremamente, os benefícios são muito grandes, né? Então não tem mais como assim reduzir talvez o número. Só que eu acho que em termos pragmáticos, falando de engenharia, eu acho que nós temos que ter 3 grandes eixos de trabalho, né? Em termos internacionais. A própria NASA, se vocês olharem toda a análise que eles fizeram dessa problemática, eles não falaram, documentos publicados, nenhuma forma de
solucionar a questão das reentradas. Eu quero que vocês observem bem lá no site da NASA, porque não existe, né? É um problema complicado para resolver, né? Mas, basicamente, eu vejo que a regulação ela tem que trabalhar muito em cima hoje do mecanismo, como eu mostrei, por isso que a minha apresentação foi mais em cima dessa problemática de controle de materiais, tá? E principalmente monitoramento. Eu acho que uma saída é manter o monitoramento dos países, né? Já existe, tá? Mas aumentar, melhorar, qualificar esse monitoramento, principalmente por profissionais independentes, tá? Como a gente tem feito aqui, né? Que não está vinculado a nenhum tipo de órgão que possa, vamos dizer assim, não revelar esses dados. Então, e nem aqui todos os dados nossos são livres e abertos, tá? Então, trabalhar mais efetivamente com monitoramento para poder justamente fazer registros e ter comprovações dessas reentradas no caso de um dano grave às pessoas, tá? Porque senão passa a não ser registrado esse tipo de evento, passa a não ter meio de prova para se cobrar, inclusive, a responsabilidade da empresa na qual pertencia a Polícia Espacial. Então, o monitoramento é importante. Vejo que a possível saída seria o controle dos mecanismos, ou seja, ser obrigatório que cada satélite tivesse um meio, né, de quando chegasse no final da sua vida útil, ele ainda tivesse uma determinada reserva que pudesse ainda ser feito algum controle para desviar ele da nossa reentrada possível do nosso planeta. Tá? Então, deveria ter cada mecanismo, na minha opinião, ainda uma reserva de energia possível, tá? Que pudesse fazer com que aqui a gente conseguisse deslocar ele, né, para fora dessa linha de risco nossa para evitar uma reentrada. Tá? Isso é possível, alguns mecanismos já fazem isso, mas a grande maioria não tem como. Tá? Outra questão importante, trabalhando na prática com a questão de registro e análise, eu vejo o seguinte, foi o caso que eu mostrei para vocês, que os satélites, seus componentes, todos, fossem passíveis de deterioração no momento da reentrada. O que eu mostrei ali? Mostrei ali um caso onde uma parte de um foguete ela não se deteriorou porque ela foi feita para aguentar esse tipo de calor. Então, esse é um grande risco. Se nós conseguíssemos, né, fazer com que houvesse uma regulamentação no sentido de que os materiais fossem totalmente passíveis, né, de deterioração no momento da entrada, o risco de, ao menos quanto a reentrada, seria mínimo. Tá? Como é hoje, inclusive, na grande maioria das quedas. Tá? São exceções hoje, então a gente não pode dizer também que está havendo reentrada todo dia e poderia ocorrer um risco para as pessoas. Isso também não é verdade. Tá? Então, são casos que acontecem onde os materiais resistem à reentrada e isso sim pode causar um dano físico ou até material às pessoas e propriedades. Tá? Então, os três grandes eixos que eu colocaria em discussão, até para uma próxima oportunidade, seria como estimular, aperfeiçoar o monitoramento no Brasil, que são pouquíssimas pessoas que fazem isso, tá? Então, como estimular isso, principalmente nos jovens, né? E aí eu como professor também, eu tenho essa missão, né? Estimularmos mais nossos estudantes de engenharia com essas preocupações que envolvem, né, toda a questão de satélites, né, de registro, né? É importante isso aí. Né? É um aprendizado adicional. Não é uma área específica da engenharia que deve se preocupar com isso. E sim todas as áreas da engenharia, porque todas estão envolvidas no processo de construção de um equipamento desse. Então, monitoramento, controle, né, controle do dispositivo e, principalmente, o uso de materiais mais adequados à deterioração no momento da reentrada. Seria essa, né, minha contribuição no sentido de proposição de melhoria. Obrigado, Ian, mais uma vez, por suas explanações. Alguém mais tem algum questionamento, alguma coisa para que possa colocar? Caso não tenhamos, vamos encerrar esse nosso evento humano. E lembrando que esse evento é gravado e através do site da Sociedade de Engenharia pode ser resgatado. E também as perguntas poderão ser direcionadas a qualquer tempo que serão encaminhadas aos palestrantes.
Então, agradecemos a todos os presentes pela participação neste evento, e em especial a parceria da SERGS, FIEGS, CREA e Corsan, e muito especial aos palestrantes, a Thaís, professor Jung e Fabiano. Muito obrigado a todos e até o próximo. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço. Feliz Páscoa. Igualmente, feliz aniversário, Romano. Obrigado. Oi, Sérgio. Abraço para ti.